Olá! O tema que escolhemos para fazer a reflexão foi os processos de aculturação que existem no Brasil devido a influências de diversas culturas e povos que formaram o país. Bom, a aculturação é um conceito antropológico e sociológico que está relacionado com a fusão de elementos pertencentes a duas ou mais culturas. Ela é determinada por um processo dinâmico de mudança social e cultural que acontece pelo contato, direto ou indireto, entre grupos sociais distintos. Esses grupos são influenciados por elementos diversos e, assim, vão criando novas estruturas. Como, por exemplo, podemos citar a fusão entre cultura grega e romana, que gerou a cultura greco-romana. Bom, lembre-se que a cultura é um conceito muito amplo que envolve conhecimentos, valores, costumes, modos de fazer, práticas, hábitos, comportamentos e crenças de determinado povo. Ela é estática, estando, portanto, em um processo contínuo de modificação. A gente vai falar um pouco agora também sobre o processo de aculturação no Brasil. Esse conceito de aculturação, ele pode ser exemplificado pelo encontro dos portugueses e os índios no período das grandes navegações. Como sabemos, essa aculturação foi imposta, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, eles forçaram os indígenas a abandonarem suas crenças. Um exemplo é a catequização dos índios pelos jesuítas. Além dos portugueses, devemos lembrar que a escravidão negra foi um fator determinante para a criação da cultura brasileira, tal que conhecemos hoje. Com isso, podemos concluir que a aculturação entre essas três culturas originou a nossa, que é a cultura brasileira. Diante disso, é fácil notar diversos elementos, como os portugueses, indígenas e africanos, que até hoje pertencem à nossa cultura, como a culinária, objetos e palavras e outros. Já na globalização, que é um processo que tem proporcionado maior interação entre diversos povos do mundo, podemos mencionar o avanço tecnológico, o qual tem facilitado a quebra de barreiras entre diversos grupos sociais. Na era da comunicação, mediadas pela velocidade das informações, as pessoas têm incorporado alguns elementos culturais e sociais advindo de outros grupos. Se por um lado a globalização cultural potencializa a perda da identidade cultural, por outro, ela diminui a xenofobia entre povos do mundo. Diante do contexto, dá para citar os tipos de aculturação, que basicamente existem dois tipos, que dependem do tipo de contato entre as culturas envolvidas, que pode ser a aculturação direta e a indireta. A direta é aquela que acontece por meio de processos que envolvem a colonização, guerras, imigração e outros. Já a aculturação indireta, ela ocorre de maneira indireta, como por exemplo os meios de comunicação, como a televisão, redes sociais, jornais, e assim elas afetam indiretamente os modos de pensar e agir de determinados grupos sociais. Existem também outros tipos de aculturação, como a assimilação cultural. Como a Juliana falou, a aculturação pode ocorrer de maneira direta ou indireta. Junto a isso, podemos ainda incluir outros aspectos relacionados a esses. Ao aprofundar nos tipos de aculturação, temos um processo que surge da assimilação de diversos elementos culturais, e outro, de maneira destrutiva, em que a cultura que fora dominada é, em partes, extinta. Ambos processos vão depender de como ocorre essa interação. A primeira é desenvolvida pela influência cultural e social de diversos grupos, no entanto, sem que haja extinção de elementos de ambas. Nesse caso, ela ocorre de forma pacífica e enriquece o patrimônio cultural, por exemplo, a influência da globalização nas culturas atuais. Já no segundo modelo, a aculturação acontece por meio da imposição. Um exemplo notório é a colonização da América, em que os europeus impuseram de maneira hostil seus costumes aos povos que aqui viviam. Feita essa observação, podemos concluir que a assimilação cultural é um conceito que está intimamente relacionado com a aculturação.
Isso porque ele permite a inclusão de características e elementos culturais de outros grupos sociais. Existem também outros tipos, que são a transculturação e a endoculturação. Essa transculturação é um conceito que ela se aproxima ao da aculturação. Ela é caracterizada pela adoção de formas e padrões culturais de uma cultura diferente. Esse processo ele vai ocorrendo de forma gradual, até chegar à aculturação, que é caracterizado pela mescla ou imposição de outra cultura, pela força. Outro processo cultural semelhante ao de aculturação é a endoculturação, que também é chamado de enculturação. Esse processo ele trata pelo qual nós aprendemos, adquirimos e interiorizamos os valores, as normas e comportamentos ao longo da vida. É isso. É isso.